Bom, acho que a gente vai começar aqui, a gente resolveu os problemas de internet, a pior aqui, tá? Então, bom dia a todo mundo, bom dia, Pablo, muito obrigado pelo convite, bom dia a todo mundo que está na sala do Meet, o pessoal que está aqui presencialmente. Eu vou apresentar o Pablo, e aí a gente pode já começar, beleza? Então, mais uma vez agradecendo o convite, né? O Pablo, ele é o Dr. Pablo Antiqueira, ele tem doutorado em Ecologia pela Unicamp, com estágio na Universidade de Zurique. Atualmente, ele é pesquisador de pós-doutorado da Unicamp também, no Laboratório de Interações Multitróficas e Biodiversidade, né? Hoje a palestra dele vai ser sobre mudanças climáticas, biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas, uma perspectiva multitrófica. Eu acho que para a gente vai ser bem interessante, né? Porque o Pablo ele vem trabalhando aí com interações multitróficas, usando, por exemplo, as bromélias, né, como sistema modelo. E acho que para a gente vai ser muito interessante essa junção, justamente dessa discussão entre múltiplos níveis tróficos, né? A gente vem conversando sobre como as bactérias também podem entrar nessa discussão para deixar as coisas mais ricas, mais complexas. Então, se quiser apresentar, Pablo, fica à vontade e muito obrigado pelo aceite. Bom dia a todos. Obrigado, Daniel, obrigado, Valéria, toda a equipe do laboratório que está organizando aqui a palestra. Fiquei muito feliz pelo convite. Temos parceria de alguns anos, desde o começo do meu doutorado e depois continuando no pós-doc, e tem muitas coisas para fazer ainda. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Claro, sim. Tá. Ok. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim. Se eu fizer... Deixa eu ver aqui. Beleza. Estão vendo meu mouse? Sim. Sim. Se eu fizer isso, tá tudo bem? Vocês estão vendo ainda? Sim. Ok, perfeito. Opa. Bom. Bom, pessoal, como foi falado, meu nome é Pablo, eu sou biólogo de formação, ecólogo, né, de especialização, e eu queria começar essa palestra de hoje contando uma historiazinha. E eu começo com um videozinho. Talvez aqui eu já acabo com toda a credibilidade, um pouco que eu já tinha com esse vídeo, mas vamos lá. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todas as criaturas, da menor formiga ao maior dos antílopes. Mas pai, a gente não come antílope? Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama. E o antílope come a grama. E assim estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Muito bem. Eu estou citando um filme da Disney aqui, o Leão falando. Então, como eu falei, aqui eu acabo com a pouca credibilidade que eu tinha. Entendo se as pessoas começarem a sair da palestra agora, mas como não saiu ainda, parabéns. Eu citei esse vídeo, esse trecho do Rei Leão. E aí eu estava pensando no Rei Leão hoje de manhã, né, que foi lançado em 94. Acho que tem muita gente que não tinha nem nascido, né? E tem gente que foi assistir o Rei Leão pela primeira vez no cinema, né? Ou na videocassete, que é algo que nem existe mais. Então eu percebi como eu tô velho trazendo essas coisas para uma palestra, né? Mas o filme é mais recente, o filme é de 2019. E aí ele fala um trechozinho que é da menor da formiga aos maior dos antílopes, sobre a questão do ciclo da vida, né? Mufasa. Aliás, descobri que a Disney vai lançar um filme do Mufasa também, fiquei sabendo hoje. E por que eu trouxe esse videozinho? Porque eu queria trazer uma história para começar essa palestra. E quando eu digo história, como cientista, são histórias baseadas em estudos. São estudos bem fundamentados, com hipóteses testadas, com análises robustas, publicados em periódicos de respeito. E aí eu trago uma história que responde essa pergunta: como as formigas frustraram os leões na savana africana, né? Já falando da menor das formigas, maior dos antílopes. E é um estudo muito legal, talvez seja um dos artigos mais legais que eu li esse ano, que basicamente o que os autores fizeram foi
avaliar uma paisagem nas savanas africanas, na região da Tanzânia ali. E basicamente nesse lugar, nessas savanas, tem uma predominância muito grande de um tipo de planta, de uma acácia, que é uma árvore. E essa acácia, ela tem uma associação mutualística com formigas. Ela é uma planta espinhosa e na base dos espinhos tem um bulbo, onde as formigas utilizam como abrigo. E essa planta também possui nectário extrafloral. Então as formigas, elas ganham abrigo e o néctar para se alimentar. Em contrapartida, elas protegem as plantas contra herbívoros. São formigas extremamente agressivas, né? Essa do gênero Crematogaster aqui. E em alguns locais, essa árvore tem uma predominância muito grande na paisagem. 70%, 80% da vegetação é composto por essa espécie de acácia. E interessante que essas formigas, mesmo pequenas, são muito eficientes para proteger a planta contra herbívoros. Inclusive, grandes elefantes, girafas, conforme eles vão pegar as folhas na planta, essa vibração, ela faz com que as formigas, elas saem, elas percebam a presença do herbívoro e vão lá e atacam esse herbívoro, né? E é dolorido a picada dessas formigas aí. Nós temos algumas plantas aqui no Brasil que têm essa associação com formigas. E aí, então, ela acaba afugentando esses elefantes. E o interessante é que isso é eficiente, e nessas regiões com a presença dessas formigas, elas têm uma proteção eficiente contra esses grandes herbívoros, fazendo com que as plantas, elas não percam tanta vegetação. Então, essas árvores, elas acabam possuindo uma folhagem grandiosa ali, né? E essa grande folhagem faz com que esse ambiente heterogêneo, ele sirva como um esconderijo para leões. Então, essas árvores com vegetação faz com que os leões consigam ficar escondidinho ali, facilita o processo de captura de presas, como zebra, por exemplo. Então, nos locais onde tem essas formigas, você tem uma menor herbivoria, uma maior vegetação, uma maior taxa de captura de leões em relação para as zebras. Olha só, de uma formiga até os leões, como diz o Mufasa ali no filme do Rei Leão. Acontece que, recentemente, os cientistas têm investigado que uma formiga invasora tem mudado esse cenário. É uma formiga cabeçuda, né? Ela ataca essas formigas Crematogaster, que são nativas, matam, se alimentam das larvas, dos ovos, e elas removem, então, das árvores essas formigas que protegem, de forma que a planta fica desprotegida. E o que acontece é que, desprotegida, os herbívoros conseguem remover muito mais folhas das árvores, fazendo com que nesses locais onde tem essa formiga invasora, você tem menos vegetação. Logo, os predadores ficam mais expostos. E os que os cientistas eles conseguiram visualizar e reportar é que a presença dessa formiga cabeçuda, invasora, ao remover a formiga nativa, ela faz com que os herbívoros removam mais vegetação, os predadores ficam mais expostos e tem uma menor taxa de captura dessas zebras. E isso é bem nítido aqui, você consegue ver assim, uma região com a presença, né, dessas acácias e não foram invadidas. Vocês conseguem ver meu mouse aqui, a figura A. E a figura B é um local onde tem a presença dessa formiga invasora. Ela é capaz de mudar a paisagem e os processos de interações. Isso é o típico de uma perspectiva multitrófica, onde a mudança de um elemento no ecossistema causa uma série de interações, uma série de efeitos indiretos que muda o padrão de forma geral. Essas interações, inclusive processos ecossistêmicos. Então, achei muito legal essa história, um artigo que foi publicado esse ano na Science, acho que foi um dos melhores artigos que eu li esse ano. E aí, uma outra pergunta que eu trago numa outra história é como os peixes impactam a reprodução de plantas nas margens dos rios? Parece algo tão distante, assim como formigas e leões, né? Como que a presença de um peixe no lago afeta a reprodução de plantas que vivem nas margens. Isso já é um exemplo um pouco mais antigo, então já alguns livros, textos de ecologia já tragam esse exemplo, mas eu acho muito legal, e basicamente o que os autores investigaram nesse artigo que foi publicado é que a presença do peixe nos lagos, e esses peixes eles se alimentam de macroinvertebrados, por exemplo, larvas de libélula, e larvas de libélula são predadores, tanto quando são larvas no sistema aquático, quanto terrestre quando se tornam adultos. E quando se tornam adultos, são predadores de vários organismos, desde mosquitos, inclusive a insetos polinizadores. Então, o que eles verificaram é que lagos onde não tem peixe, você não tem consumo dessas larvas de libélula. Logo, você tem uma quantidade muito grande de adultos predadores, que removem uma quantidade grande de polinizadores.
com menos polinizadores, as plantas são menos visitadas, então tem um menor sucesso reprodutivo. Por outro lado, quando existem peixes nos lagos, eles removem muito dessas larvas de libélula, logo você tem menos libélulas que se tornam adultas, menos predadores de polinizador. Assim, os polinizadores eles são liberados desse controle pelo predador, então tem uma abundância maior, uma visitação nas plantas maior sucesso reprodutivo. Sensacional também esse exemplo. Outro exemplo de uma perspectiva multitrófica, onde um componente da teia alimentar ele acaba causando efeitos drásticos. E nesse caso é interessante que esse efeito ele rompe a fronteira do ecossistema, de um ecossistema aquático afetando o ecossistema terrestre, né? Então, basicamente, ecossistemas que são compostos por componentes bióticos e bióticos conectados para o fluxo de matéria e energia é um todo integrado, onde alterações, tanto em componentes bióticos ou abióticos, podem causar várias alterações nesse fluxo de matéria, ciclagem de nutrientes e fluxo de energia no sistema. E essas interações, elas não são restritas a um ecossistema, mas rompem fronteiras de ecossistema. Como, por exemplo, essa é uma figura que eu gosto bastante, que mostra essa interação, né? Desde organismos aquáticos, são insetos, que se tornam recursos para os predadores terrestres quando emergem como adultos, né? Então, larvas de insetos quando se tornam adultos são presas para aves, morcegos, aranhas, e também o sistema aquático é muito dependente dos recursos que vêm de fora, como, por exemplo, folhas que caem da copa das árvores, que servem como recurso para esses sistemas. Acontece que as coisas vêm mudando. Se um pequeno componente do ecossistema é suficiente para mudar toda uma rede de interações e os processos ecossistêmicos, o que dizem cenários como esse, onde grandes ondas de calor, grandes mudanças climáticas têm alterado todo o planeta? E são notícias que a gente vem reportando com certa frequência, né? Eu trouxe algumas aqui nessas últimas ondas de calor, temperatura de até 60 graus no Rio de Janeiro, mais de 1.000 cidades com ondas de calor extremo no Brasil. Então é algo que, assim, é assustador. E essas mudanças no clima têm efeitos tanto na parte física dos ecossistemas, como degelo, como quantidade de gás carbônico, como temperatura, e também causam mudanças nos ecossistemas, na biodiversidade. E aí surgem algumas questões. Como que mudanças climáticas e outros efeitos antropogênicos irão afetar a biodiversidade e os ecossistemas? E como investigar esses efeitos empiricamente? Então, é esse que é o tema da palestra de hoje. Basicamente, isso que eu quero falar um pouco mais. Como investigar essas questões climáticas na biodiversidade, como isso afeta os ecossistemas de maneira empírica, como nós estudamos isso em campo, na prática. Então, como eu disse, o clima vem mudando, né? A quantidade de gás carbônico vem acelerando em aumento na atmosfera, né? Isso desde da Revolução Industrial e agora ainda mais, né? Em decorrência principalmente da queima de combustíveis fósseis, isso vem causando uma mudança no clima, tanto em termos de média climática, com aumento de temperatura, como de eventos climáticos extremos, tanto de seca, cheia, de temperatura mesmo, enfim. E, basicamente, os sistemas biológicos são muito sensíveis a essas mudanças abióticas. No caso da temperatura, por exemplo, é muito claro isso, né? Por exemplo, vários sistemas biológicos, e aí desde organismos até níveis de ecossistema, existe uma relação entre temperatura e a performance desses sistemas. De forma que, inicialmente, esses sistemas são favorecidos pelo aumento da temperatura, até atingir um ótimo termal. Em termos, por exemplo, de taxa de reprodução, em taxa de crescimento, em taxas de captura de presa, por exemplo. Então, um aumento da temperatura até o ótimo termal daquela espécie ou daquele sistema biológico, ele acaba aumentando em performance. Acontece que quando esse aumento de temperatura passa desse ótimo, essa performance começa a cair, até de forma drástica. E se esse aumento de temperatura ou qualquer outro estressor ambiental, ele aumentar em forma exacerbada, esse sistema pode entrar em colapso. E, basicamente, é isso que os pesquisadores têm investigado, né? E o que tem sido visto que, aparentemente, alguns organismos são mais sensíveis a essa mudança de temperatura que outros. Por exemplo, aparentemente, organismos maiores são mais sensíveis ao aumento de temperatura que organismos menores, por ter uma maior demanda metabólica. E, de forma mais natural, organismos maiores normalmente são organismos de maiores níveis tróficos, como predadores, por exemplo.
Isso causa um efeito em cascata, como a gente observou naqueles estudos, né? Imagina o efeito que isso pode causar nas interações multitróficas, na biodiversidade em si, no funcionamento de ecossistemas. Então, as mudanças climáticas, ela tem afetado mais organismos maiores, principalmente de maiores níveis tróficos, de topo de cadeia, né? O que tem alterado o padrão de interações das espécies, mudando o padrão das redes de interações dos ecossistemas e o funcionamento dos ecossistemas em si. Então, basicamente, predadores provavelmente serão os mais afetados e já são mais afetados, tanto pelo clima, mas também por outros efeitos antropogênicos, né? Isso pode causar efeitos drásticos, né? Aqui eu trago um exemplo clássico disso, de como a remoção de um predador de um sistema pode causar vários efeitos em cascata, né, no ecossistema. E aqui eu trago um exemplo das ilhas do arquipélago das Aleucas, no Alasca, e onde você tem a presença de lontras marinhas e a ausência em locais onde teve uma caça excessiva, né, predatória. Basicamente, essas lontras marinhas, elas se alimentam muito de ouriços do mar, que são herbívoros vorazes nesse ecossistema. E nesse local existem grandes florestas de kelps, que são aquelas algas marinhas que formam grandes adensamentos de algas, sistemas marinhos. E acontece que esses ouriços, eles comem muito kelps. Se eles não for controlado, a população ela tem uma explosão e eles consomem muito. Por outro lado, quando a lontra está presente, ela controla a abundância desses herbívoros, diminuindo, então, essas herbivorias e o quanto que elas afetam essas algas. Então, a gente consegue visualizar nessa figura um local onde as lontras foram extintas e locais onde elas estão presentes. É muito claro isso. Então, a remoção dessas lontras, ela acaba causando uma superpopulação de ouriços do mar que afeta negativamente essas algas, né, essas kelps. E é um exemplo bem claro disso, eu acho que todos já devem conhecer esse vídeo que chama Como os Lobos Mudam o Curso dos Rios, que tem no YouTube, né, um vídeo muito acessível que mostra... É claro que eles exageram um pouco, eles colocam tudo na culpa... assim, o lobo causou tudo isso, mas a gente sabe, com outros estudos, que outros fatores influenciaram essa recuperação do ecossistema. Mas é muito legal que mostra esse efeito em cascata, de como um predador que era extinto no local... estavam extintos há mais de 30 anos, eles foram reintroduzidos, e como isso causou uma série de modificações no ecossistema. Eu até trouxe o vídeo aqui, mas eu acho que vai tomar um pouco de tempo, o vídeo tem uns 5 minutos, mas quem não conhece, né, eu sugiro assistir. Deixa eu até o videozinho. Quer ver? Enfim, e esses predadores podem afetar o ecossistema não só pelo consumo de suas presas, mas de outras maneiras. Aqui eu trago um exemplo de uma floresta dos ursos no Canadá, né, e um caso relacionando os ursos, a floresta e o salmão. E é algo impressionante o que os cientistas descobriram. Não sei se vocês conhecem esse exemplo, né? É uma grande floresta que ocupa uma grande parte do Canadá. Ela é uma floresta extremamente importante, né, tanto para o Canadá como toda a América do Norte. E nessas florestas, onde ocorre a migração do salmão, né, que vem do mar para em direção aos rios, né, vai subir nos rios das montanhas para desovar nos riachos. Acontece, e o volume de salmão é muito grande. E esse salmão, eles acabam se alimentando ursos e outros predadores nesse ambiente. E o interessante é que os ursos, eles não comem esse salmão no rio, eles capturam esse salmão e levam para a floresta, para se alimentar na floresta. Então, eles arrastam essas carcaças para a floresta. E aí é uma quantidade muito grande, né? Então, o único urso, ele pode arrastar até 700 carcaças de salmão para dentro da floresta. E os restos podem chegar até 200 metros adentro da floresta desse salmão. E o que estudos têm descoberto é que esse salmão contém uma quantidade muito grande de nitrogênio, que veio do mar, inclusive, até ali. E isso vai para a floresta. Eles descobriram que 80% do nitrogênio nas árvores da floresta vem do salmão. Isso é sensacional, como um predador acaba levando carcaças de suas presas, e isso serve como um input, né, um aporte de nitrogênio para um outro ecossistema. Então, um predador que é terrestre, captura presas aquáticas, então um predador entre ecossistemas, ou cross-ecosystem, e leva esse recurso da água para a floresta. Isso vai fazer muito sentido com o que eu vou mostrar daqui a pouco com os nossos estudos. Então, basicamente, esses importantes nos ecossistemas, tanto em relação ao controle das redes tróficas, como o exemplo que eu dei das lontras, o dos ursos com reciclagem de nutrientes, predadores que são engenheiros de ecossistemas, predadores que controlam
que controlam as doenças, outros que acabam acelerando o turismo, envolvendo serviços ecossistêmicos, enfim, e aí vai. Acontece que essas mudanças no clima, outras mudanças ambientais, elas não afetam apenas as interações, mas também a maneira como os organismos podem se estruturar nas comunidades. E a maneira que os organismos são estruturados em suas comunidades, elas variam de organismos para organismo. E com essa variação, a resposta a essas mudanças globais também pode ser distinta. E um atributo muito importante para essa resposta é o tamanho corporal, que basicamente muitos organismos, desde macro a micro-organismos, diferem drasticamente em tamanho corporal, em várias ordens de magnitude. Isso pode afetar não apenas a sua capacidade de adaptação e dispersão, já que muitos micro-organismos, você sabe melhor do que eu, também têm formas de resistência, além dessa capacidade de dispersão. Então, essas diferenças no tamanho corporal pode afetar tanto a maneira que essas espécies são estruturadas na sua comunidade, seus padrões de diversidade e a resposta às mudanças globais. Basicamente, um exemplo que nós temos estudado é comparando esses padrões de macrofauna, microfauna e bactéria. E aqui tem pelo menos 3 ordens de magnitude de tamanho. E a gente tem encontrado resultados bem legais, vou apresentar apenas alguns aqui, mas tem resultados bem interessantes, né? E o que os estudos têm mostrado é que esses macro e micro-organismos, eles têm respostas distintas na forma que eles se estruturam na natureza, formas que as comunidades são montadas. E, por exemplo, aqui nesse gráfico a gente consegue ver os componentes espacial, quão importantes são os componentes espaciais para os organismos e os componentes ambientais. Então, por exemplo, se o organismo tem uma alta capacidade de dispersão, ele pode acontecer em qualquer lugar, ocorrer em vários locais, então o espaço é menos importante. Por outro lado, se ele é muito sensível a mudanças ambientais, então o ambiente é importante. Então, eles verificaram que organismos maiores, aparentemente, têm uma maior dependência dos componentes espaciais nos ecossistemas, enquanto organismos menores têm uma dependência aparentemente maior dos efeitos ambientais. É claro que hoje, vocês sabem até melhor do que eu, com as ferramentas mais atuais em termos de ecologia microbiana, a gente vê vários estudos que estão mostrando o contrário disso, né, também, o que é interessante de mudar esse padrão. E com essa diferença na capacidade de dispersão, as comunidades elas podem ser mais similares ou não. Por exemplo, organismos que são muito limitados em relação à capacidade de dispersão, comunidades elas podem diferir muito rápido ou em distâncias curtas uma da outra. E já se o organismo tem uma capacidade alta de dispersão, por exemplo, como se acredita que micro-organismos têm, então essas comunidades podem ser mais próximas, mais similares. E alguns estudos mostraram isso, né? Que um estudo mostrando a distância, o efeito da distância na similaridade entre as comunidades. Então, organismos maiores, como peixes, comunidades mais distantes são mais diferentes entre si. E essa diferença, ela vai decrescendo conforme o tamanho dos organismos vai reduzindo. Como o zooplâncton tem uma queda nesse padrão de similaridade. E para micro-organismos, como o fitoplâncton, a distância quase não afeta a similaridade das comunidades. E mudando esse padrão de diversidade, também pode mudar como as espécies estão relacionadas numa estrutura multitrófica, né? numa food web. E como elas respondem a essas mudanças ambientais. E claro, isso tem consequências para o ecossistema. Então, desde 3 décadas ou mais, os cientistas têm demonstrado que a biodiversidade é um componente essencial para o funcionamento dos ecossistemas, para o fluxo de matéria e energia, com uma relação quase positiva, assim, atingindo uma assíntota, né, aumento da diversidade, você aumenta o funcionamento dos ecossistemas, mas essa resposta ela pode variar de acordo com o nível trófico. Organismos de níveis tróficos distintos podem ter uma contribuição distinta ao funcionamento ecossistêmico em termos de biodiversidade. Isso mostra que essa abordagem multitrófica é necessária cada vez mais. E, além disso, quando nós consideramos múltiplos processos ecossistêmicos ao mesmo tempo, esse efeito é ainda mais drástico, né? Basicamente, na natureza, a gente não ocorre um único processo ecossistêmico de forma isolada. Então, você tem decomposição ocorrendo juntamente com a produtividade primária, que ocorre juntamente com ciclagem de nutrientes e por aí vai. Logo, essa abordagem de multifuncionalidade, que é considerar vários processos ecossistêmicos ao mesmo tempo, ela é mais realista. Então, estudos têm mostrado que
quando você considera muitos processos ecossistêmicos ao mesmo tempo, maior é a biodiversidade necessária para manter esses processos ecossistêmicos em conjunto, né? Como mostra aqui esse gráfico. Então, uma questão que surge é como que múltiplos processos antropogênicos afetam esses componentes da biodiversidade e o funcionamento de ecossistemas. E aí entra um desafio. Como investigar isso em campo? Não é fácil você, por exemplo, replicar ursos, ou replicar leões, ou replicar grandes lagos, ou grandes rios. Então, é muito complicado. Então, achar um sistema de estudo adequado para investigar essas interações multitróficas e como isso afeta o funcionamento ecossistêmico é desafiador. Mas usar um bom modelo de estudo pode ser a solução, e eu apresento um aqui para vocês, né, que a gente tem trabalhado, que é o uso de microecossistemas naturais, que são ecossistemas bem limitados, com os componentes, mesmo os componentes de ecossistemas maiores, né, e, por exemplo, desde poças de rochas até vários outros microecossistemas, né? Aqui, por exemplo, manchas de musgo, planta jarro carnívora, e aí um especial que eu vou falar hoje são as bromélias tanque, que é uma planta quase que exclusivamente neotropical, né? Que ela possui mais de 3.500 espécies distribuídas, e o Brasil, ele é muito favorecido nesse sentido. Nós temos grandes regiões de grande endemismo, de grande diversidade aqui no Brasil, principalmente aqui na Mata Atlântica, a gente consegue visualizar aqui nesse mapa, né? E algumas dessas bromélias, elas acumulam água entre as suas folhas, e essa água acaba formando um microecossistema aquático. E é uma quantidade grande que pode ser acumulada. Alguns estudos têm estimado que essas bromélias podem acumular mais de 40 mil litros de água de chuva por hectare em floresta de restinga, e mais de 50 mil litros em florestas nebulosas colombianas. E vale destacar que, pelo menos para Restinga, grande parte da água disponível em Restingas, que é muito próximo do mar, é salgada. Então, essas bromélias acabam servindo como uma fonte preciosa de água doce para os organismos, né? Para vários organismos que ali vivem. E acontece que essa bromélia, com essa água acumulada, ela, como muitas delas ficam no subbosque, acabam recebendo os detritos, né, de folhas que caem da copa das árvores. Esses detritos, eles servem como recursos para vários organismos que particionam esses detritos, liberam nutriente na água. Então, desde macro e micro-organismos são dependentes desses detritos, né, como recursos, né? Desde bactérias, algas, protozoários de diversos grupos, zooplâncton, de micro e macrofauna, né? Acontece que a bromélia não é toda completa de água. Existe uma parte que ela é terrestre, e vários organismos acabam ficando naquele local, tanto pela arquitetura da planta em si, como por outro fator. Muitos desses organismos, principalmente macroinvertebrados, que vivem na parte aquática da bromélia, são insetos. A fase larval é aquática e a fase adulta é terrestre. Então, como adulto, eles saem, por exemplo, mosquitos que saem como organismos terrestres, que servem como recurso para vários predadores terrestres que ficam nesse local. Então, formando uma complexidade, né? Então, uma comunidade ali multi-ecossistêmica, né? Entre sistema aquático e sistema terrestre, como a gente pode observar aqui. E muitos pesquisadores têm levantado a hipótese de que bromélias são amplificadores de diversidade. A arquitetura e a sua capacidade de armazenar água doce, ela acaba favorecendo vários organismos e aumentando a diversidade desses locais. E aí, esse sistema baseado em detritos de bromélia, ele acaba formando uma série de interações, né, de vários níveis tróficos. Por exemplo, uma folha que cai no sistema aquático, logo ela é colonizada por fungos e bactérias, que acabam tornando esse detrito mais palatável, que é quebrado por organismos, por macroinvertebrados fragmentadores, e aí libera partículas menores, que são fragmentadas ainda mais, formando uma matéria orgânica particulada fina, que serve para filtradores desses organismos, nesse sistema, como, por exemplo, larvas de culicídio, né, de mosquitos, e também serve como recurso para os micro-organismos que ali vivem, então formando uma rede de interações. E essa matéria particionada e toda essa matéria e energia que ali ocorre, né, e flui e cicla, ela acaba formando vários processos ecossistêmicos que ocorrem ao mesmo tempo ali, como decomposição, produtividade primária e ciclagem de nutrientes. Então, bromélias são mini-mundos ecossistêmicos, né? Eu coloco essa figura só para saber a idade das pessoas, porque conhecer esse senhor é um indicativo
que, bom, tem prioridade nas vacinas aí. E a vantagem de usar bromélia é bem clara, né? Então, se é um ambiente complexo, com toda essa rede de organismos e interações, e pequeno, isso favorece a replicação, né? Nós, como pesquisadores, para a gente, réplicas é algo extremamente importante, né? Os organismos que ali vivem têm tempo de geração pequena, bactérias milhares, né, em poucos dias. Para protozoários, 20 dias, pode ser 50, 100 gerações. Para macroinvertebrados, para alguns, por exemplo, mosquito, em uma semana eles podem ou vipor e sair do sistema. Então, esse tempo de geração é pequeno e favorece, então, esses estudos. Eles são ambientes naturais, expostos às condições climáticas, a variações naturais, pressões evolutivas, né, naturais desse sistema, e são réplicas fiéis de equivalentes maiores, né, com processos ecossistêmicos, cadeias tróficas complexas. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre fitoteomata, especificamente como modelo de estudo, no YouTube tem uma palestra que eu dei alguns anos atrás, ficou bem legal, onde eu foco principalmente nisso, como sistema de utilizar bromélias, fitoteomata como sistema de estudo em ecologia. Então fica aí a dica, se não tiver fazer nada no final de semana, a Netflix parou de funcionar, é uma boa opção. Então, para investigar como essas mudanças antrópicas, né, de mudança climática, perda de biodiversidade, afetam os padrões de diversidade e funcionamento ecossistêmico, nós fizemos um experimento, né, vou falar um experimento específico, mas fizemos outros, e fizemos isso na Mata Atlântica, né, um ambiente extremamente diverso, ali no Parque Estadual Serra do Mar, no núcleo Pissinguaba, talvez muitos de vocês conheçam, que fica entre Ubatuba e Paraty, um lugar muito bonito, muito lindo, como essa imagem diz. E aqui nesse círculo branco é onde foi o experimento, foi bem chato fazer o experimento ali, ter que ir todo dia para a praia, foi realmente... A gente faz tudo pelo trabalho, né? E aí usamos essa bromélia, que é muito comum na área de estudo, Neurogelia orranis, como sistema de estudo, é uma bromélia que pode acumular bastante água. As nossas bromélias poderiam acumular até quase 2,5 litros de água, né? Então, imagina, é bastante água, quase um aquáriozinho, né? Mais que um aquário de beta, para quem conhece de peixe. Essas foram as plantas que a gente usou, então a gente usou essas plantas aqui, né, nos vasos, a gente comprou essas plantas, mas fizemos um tratamento com antibiótico, com hipoclorito de sódio, para remover organismos que não eram nativos, né, para poder fazer o experimento. E aí nós simulamos dois grandes mudanças ambientais, né, antropogênicas, né. Primeiro, o aquecimento predito para as próximas décadas, nós simulamos o aumento de mais 2 e mais 4 graus em relação à temperatura ambiente, usando o sistema de aquecedores de aquário conectados com controladores e leitores de temperatura, isso dentro de uma mata úmida, instalando fio, encapando fio. Com o meu doutorado, eu me tornei um bom eletricista. E, claro, tomei muito choque também. Era engraçado que estava eu e um amigo, a gente escutava os gritos, né? Cada um num bloco do experimento. Dava para saber a distância do bloco pelos gritos que a gente tomava de choque. Mas, enfim, é isso. Então, aqui é para mostrar que funcionou o experimento, né? Então, nós temos aqui 3 cenários de temperatura ambiente, em azul, um aumento de mais 2 e um aumento de mais 4 graus aqui durante 75 dias de experimento, que algumas fotos de como foi o experimento, né, realmente. E nós também simulamos, lembra que os predadores de topo são os mais sensíveis? Nós simulamos uma perda de predadores de topo também, com 3 cenários que nós simulamos. Um cenário de alta diversidade de predadores de topo, temos ursos, não temos leões, mas temos larvas de mutuca e larvas de libélula. Então, usamos como predador de topo, né? Então, aqui em um cenário de alta diversidade de predadores de topo, com 2 espécies de libélula e 2 espécies de larvas de mutuca, que é um díptero. E um cenário onde você tem perda de diversidade, com uma única espécie de predador, que é o predador mais dominante, que é uma larva de libélula. E um cenário de extinção de predadores. E nós combinamos esse cenário. Então, só para mostrar que eu não estou mentindo que eles são predadores, aqui é um videozinho de uma larva de um zigóptero, né, que é o Leptagon andromaque, que é o predador dominante desse sistema, o predador de topo. Aqui é o nosso urso, é o nosso tubarão, aqui é quem domina ali. E aqui ele acaba se camuflando nas folhas, né, ele tem essa coloração mais escura. Aqui são larvas vermelhinhas, são larvas de quironomídeo. É vermelho porque essa larva ela possui hemoglobina, então ela fica avermelhada, ela consegue ficar em ambiente bem anóxico, né, como uma bromélia. E aí ele vai e come. Parece um macarrãozinho, né, quase um miojo instantâneo aqui. E aí ele realmente é um predador bem voraz no nosso sistema. E nós combinamos esses 3 cenários de mudança de temperatura com perda de predador em um sistema ortogonal, né, e dividimos isso em vários blocos experimentais dentro de uma restinga com o choque, né?
Então, aqui é o exemplo, aqui umas fotos, né, do experimento, coletando aqui as nossas amostras, aqui o nosso predador comendo uma larvinha de besouro, e nós amostramos os 3 grupos, que diferem em várias ordens de magnitude de tamanho corporal: bactérias, microfauna e macrofauna. Tá? E nós investigamos como que essas mudanças ambientais afetam os componentes da biodiversidade e como isso impacta o funcionamento do ecossistema, numa abordagem empírica em campo, né? E aí nós exploramos várias questões, uma delas é como essas mudanças impactam os componentes da comunidade e como isso afeta o funcionamento ecossistêmico em termos de multifuncionalidade. Lembra das múltiplas funções ecossistêmicas? Nós fizemos isso. Então, nós pegamos vários processos ecossistemas que ocorrem nesse sistema, relacionado à decomposição, produtividade primária, ciclagem de nutrientes, e aí nós extraímos 2 grandes dimensões do funcionamento ecossistêmico. Um relacionado à produtividade e outro ao metabolismo, né? A produtividade eram funções ecossistêmicas ligadas à produtividade primária, ciclagem de nutrientes, produção de matéria orgânica, e a dimensão ligada ao metabolismo do ecossistema relacionada à decomposição e à respiração do ecossistema. O que nós visualizamos é que esse aquecimento predito para a próxima década vai aumentar o funcionamento de ecossistemas, tanto para a produtividade multifuncional quanto para o metabolismo. Por outro lado, a perda de um predador de topo, ela não causa um efeito direto, como a gente consegue ver aqui nessa análise de rota, mas um efeito indireto. Quando você remove um predador do sistema, quando ele é extinto, e ele acaba aumentando a diversidade de detritívoros, que são presas desses predadores. Sem o predador, eles aumentam em diversidade. E esse aumento da diversidade, lembra da relação diversidade e funcionamento ecossistêmico? Acaba aumentando a multifuncionalidade. Porém, o metabolismo ele não é afetado pelo predador, apenas pelo aquecimento. Aumentando o aquecimento, você aumenta o metabolismo do ecossistema, né? Então, basicamente, nós observamos que o aquecimento, que é uma mudança abiótica, tem um efeito direto no ecossistema, no funcionamento ecossistêmico, e é uma mudança do componente-chave dessa comunidade, que é um predador de topo, causa efeitos em cascata de maneira indireta. Esse estudo foi publicado alguns anos atrás. E aí, nós queremos investigar um pouco mais esses padrões de diversidade. Nós vimos que esses tamanhos corporais distintos podem ter respostas diferentes a essas mudanças antropogênicas e como eles são estruturados na comunidade. E nós investigamos como que essas mudanças na predador de topo e no aquecimento afetam esses padrões de diversidade de micro-organismos e bactérias. Que eu não sei quão familiar nós aqui somos com alguns termos, então só vou recordar brevemente, né? Nós utilizamos aqui alguns padrões de diversidade taxonômica, então nós temos aqui a diversidade alfa, beta e gama, que é uma forma de dividir essas diversidade taxonômica. Basicamente, a diversidade alfa é a diversidade local de uma comunidade. Então, aqui nessa comunidade, aqui nesse círculo branco, nós temos 3 espécies que correspondem a esses quadradinhos coloridos, logo a diversidade local aqui é 3. A beta-diversidade é a variação entre as comunidades, quanto uma comunidade difere da outra. E a gama é o total da diversidade desse local. Então, por exemplo, imagine um cenário onde nós temos uma planície de inundação com várias lagoas marginais. E nós coletamos, por exemplo, a comunidade de anfíbios anuros que vivem nessas lagoas. Então, as espécies de cada lagoa é nossa diversidade local, que é a diversidade alfa. Por outro lado, a diferença entre essas comunidades é a diversidade beta, e o total nesse sistema é a diversidade gama. Acontece que uma comunidade pode diferenciar da outra por vários mecanismos, e algumas métricas são utilizadas para isso. Por exemplo, uma comunidade pode diferenciar da outra porque alguma espécie que ocorre aqui, ela não consegue ocorrer na outra por conta de condições ambientais distintas. Imagina a temperatura, no nosso caso. Um local de 2 graus acima da temperatura de uma outra comunidade A e a comunidade B. Pode ser que algumas espécies preferem locais mais quentes, então elas ocorrem mais na B, mas não ocorrem na A. Então você tem uma substituição de espécies, como a gente consegue visualizar nessa figura. Então você tem 3 sites, A1, A2 e A3, 3 locais, e as espécies são esses quadradinhos, e aí você tem modificações. Por exemplo, no site 1, você tem as espécies 3 e 4 que não ocorrem na 2. Por outro lado, as 5 e 6 só ocorrem na 2. E no site 3, as 7 e 8 só ocorrem na 3. Então, você tem uma substituição de espécie, um padrão de turnover. Por outro lado,
você pode ter um outro mecanismo que é de perda de espécies, onde uma comunidade pode ser um subconjunto de uma comunidades maiores. Isso acontece muito em cenários de perda de hábitat. Por exemplo, grandes florestas, você tem uma quantidade de espécies, e aí fragmentos menores, você tem subconjunto das espécies que ocorreram no maior. Então, isso é um sistema de aninhamento da beta-diversidade, que acaba revelando um mecanismo de perdas de espécie. E o mais comum é que ocorram os dois ao mesmo tempo na natureza. Eu fui claro aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tá ok? Beleza? E aí nós investigamos isso para esses 3 grupos, macrofauna, microfauna e para bactérias. E o que nós visualizamos é que, basicamente, os processos locais são mais importantes. Então, por mais que se acredite que os micro-organismos têm uma capacidade maior de dispersão, o nosso experimento foi basicamente local, foi alguns metros, né? Não foi grandes quilômetros. Isso não foi o suficiente para limitar a dispersão de nenhum deles. Então, a diversidade local foi a mais importante, né? Eles ocorreram praticamente. Então, a diversidade beta foi mais baixa quando comparada com a diversidade local. E quando mesmo sendo baixa, essa diversidade beta, o componente que mais explicou essa variação na comunidade para os 3 grupos, para macrofauna, microfauna e bactéria, é um padrão de turnover. Então, basicamente, o que mais ocorreu foi uma substituição de espécies no nosso sistema. O que é esperado. Algumas bromélias tinham grandes predadores, outras eram mais quentes. Então, tem espécies que ocorrem preferem um local do que outro. Por exemplo, espécies que têm uma capacidade de defesa maior no predador do que outras, né? Acabam ocorrendo em cenários com predação e outros não ocorrendo. E como que essas mudanças que nós investigamos afetam esses padrões de diversidade? Basicamente, o que nós vimos é que o aquecimento ele aumentou o número de espécies da diversidade local da microfauna em 19%. E o que a gente acredita é que esse foi um efeito multitrófico mesmo. O que nós vimos é que o aquecimento aumenta a produtividade, então, basicamente, aumenta essa quantidade de algas nesse sistema, e o que aumentou a diversidade local dessa microfauna, que basicamente são os zooplâncton que se alimentam de algas nesse sistema, né? Então, basicamente, foi um efeito indireto. E também causou uma mudança na composição desses organismos nesse local, tanto pela perda como substituição de espécies da microfauna, né, de zooplâncton. E o aquecimento não afetou nem a macrofauna, nem as bactérias nesse nosso sistema. E uma possibilidade é que esses grupos talvez sejam mais adaptados a isso, né? Porque bromélias, elas possuem uma variação de temperatura natural muito alta, né? A gente observou uma variação diária de até 13 graus de temperatura. Então, elas estão acostumadas com uma variação grande de temperatura, né? Por outro lado, essa perda do predador de topo, essa redução na diversidade do predador de topo, ela causou um aumento na diversidade local, uma diminuição na diversidade local da macrofauna, dos macroinvertebrados, né? Então, quando você tem a remoção da diversidade, mas a presença do predador dominante, ele diminui o número de espécies dos macroinvertebrados, da macrofauna, e muda a composição através da perda de espécies, ou seja, a presença do predador removeu algumas espécies do sistema, causando essa variação na composição. E interessante que nós verificamos é que esse efeito foi em cascata até a microfauna, né? Foi uma abordagem multitrófica aí. Então, esse predador de topo, ele acaba afetando os policídios, que são larvas de mosquitos, né? Que são filtradores. E eles filtram a água. Então, eles se alimentam de micro-organismos, dos próprios zooplâncton que está ali, as microalgas, bactérias, matéria orgânica particulada fina. E o que nós verificamos é que sim, a presença desse predador, ele reduziu em 32% a diversidade desses filtradores e 67% em abundância desses filtradores, que era uma porção significativa da comunidade de macroinvertebrados, com mais de 6.500 organismos de 18 morfoespécies. E ao remover esses filtradores, você diminui a predação dos filtradores na microfauna. Logo, você tem um efeito positivo aqui, né, indireto do predador de topo na microfauna. E esse efeito ele foi favorecido em temperaturas mais quentes. Aparentemente, quanto mais quente o organismo, os predadores de topo comiam mais esses organismos. E o que nós observamos, então, é que o aquecimento e a diversidade de predadores, eles causaram um efeito tanto na diversidade alfa e beta desses organismos, e também nós observamos, através de análises específicas, que cada um desses grupos biológicos, macrofauna, microfauna e bactérias,
eles foram estruturados de maneiras distintas em termos de comunidade, né? E foram afetados de maneira distinta, tanto por mecanismos relacionados ao efeito top-down, via predadores, como bottom-up, via algas e produtores. Então, o que nós vimos, então, basicamente, é que existe uma variação, sim, nesses organismos, possivelmente com uma influência do tamanho corporal nessa capacidade de dispersão, né? E o que influenciou os padrões de diversidade e a resposta aos organismos. E esse foi um trabalho publicado também alguns anos atrás. A Valéria e a Viviane fizeram parte, foram significativos desse time, e então foi publicado alguns anos atrás. Temos algumas coisas que também está saindo. Não trouxe alguns outros resultados, porque a gente está em alguma fase de revisão, mas espero trazer um pouco em breve. E aí temos um outro trabalho abordando essa mesma questão, que tudo bem, afeta os padrões de diversidade, mas e as interações entre esses grupos? Como que a perda de um predador de topo e o aquecimento afeta interações entre os componentes da rede trófica, em termos de compartimentos da rede trófica dos micro-organismos, dos macro-organismos aquáticos e para o sistema terrestre? E aí nós investigamos isso, já que bromélias nos favorecem a isso. Então, nós verificamos como que o aquecimento, né, predito no sistema aquático e a perda de predadores de topo aquático afeta as interações entre a macrofauna aquática, entre a microbiota aquática e os predadores terrestres. E aí, o que nós verificamos é que para a macrofauna aquática, o aquecimento não afetou os macro-organismos aquáticos, mas a remoção, a extinção do predador de topo, ela aumentou a diversidade, a riqueza de filtradores, tanto de maneira direta como indireta, via detritívoros. E aqui é interessante porque muitos desses detritívoros, eles liberam matéria orgânica particulada fina para os filtradores. Então, aqui é um caso de facilitação, onde um grupo biológico favorece o outro. Então, a perda de predador de topo, ela favorece esses organismos de base da cadeia trófica dos macroinvertebrados, tanto de forma mais direta, como através das interações de facilitação. Quando nós olhamos para a microfauna aquática, o que nós observamos é que não teve um efeito do aquecimento também, mas a remoção do predador de topo teve um efeito direto negativo na riqueza, número de espécies de algas. Então, o que basicamente isso significa? Esses predadores, eles liberam uma quantidade muito grande de nutriente na água da bromélia, tanto via fezes como carcaças de presas, assim como os ursos que nós vimos no exemplo anterior. Por isso eu trouxe o exemplo do urso. Então, as algas utilizam desse nutriente que vem dessas carcaças, dessa fezes, como recurso para produzir. Quando você remove esse predador do ecossistema, você diminui o input então de algas. Basicamente, é uma perspectiva multitrófica, né? E, por fim, os predadores de topo terrestre também foram afetados pela remoção do predador aquático, assim como o exemplo que nós vimos dos peixes nas plantas, causando efeito através da fronteira dos ecossistemas. Nós verificamos que a perda de um predador de topo aquático, ele aumentou a diversidade, o número de espécies dos macroinvertebrados, que, ao emergirem como adultos, se tornam recursos para os predadores terrestres, afetando indiretamente os predadores terrestres. Tanto os predadores mais ativos, aqueles que forrageiam de forma mais ativa na bromélia, que são os predadores cursoriais, como aranhas, formigas, centopeias, como os predadores que são mais, ficam mais parados, né? Como, por exemplo, as aranhas construtoras de teia. Então, basicamente, essa simplificação trófica causada pela perda de predador causou uma série de efeitos, tanto no sistema aquático, macro e micro, rompendo a fronteira ecossistêmica. Esse estudo foi publicado o ano retrasado, e o ano passado a gente ficou muito feliz que ganhou o prêmio Elton Prize, que é o melhor artigo de um pesquisador de início de carreira na Journal of Animal Ecology. E agora já estão até no próximo processo de escolha, né? Então, se você entrar no sitezinho do Journal of Animal Ecology, fazer uma fotinha minha, que é essa foto aqui. Um colega meu falou assim, escolhe muito bem essa foto, porque eu vou olhar sua foto o ano inteiro. E até eu enjoei de entrar no site da revista, mas está quase para sumir de lá. Então, basicamente, esses microecossistemas naturais, eles são ferramentas muito boas para explorar esses efeitos antropogênicos na biodiversidade, no ecossistêmico, e essa abordagem multitrófica.
E, aparentemente, o aquecimento e as mudanças abióticas têm um efeito mais direto no ecossistema. E já uma perda de um topo, um organismo-chave, tem efeitos indiretos, afetando múltiplos componentes da biodiversidade, como padrões de diversidade, interações entre espécies e o funcionamento do ecossistema. Então, focando que predadores de topo são um componente-chave. E aqui eu trago uma mensagenzinha, né? Que por mais que nós estamos falando com grandes ecólogos microbianos, os componentes macro do sistema podem causar efeitos indiretos e afetam a comunidade micro, assim como vice-versa. Uma comunidade micro pode afetar o macro. É um todo conectado. Eu já diria o sábio Mufasa, da menor das formigas, aqui eu digo mais, da menor das bactérias, até o maior das larvas de libélula, né? E aqui, para fechar, eu prometo que eu estou acabando, acho que eu já estou estourando o meu tempo. Trago um exemplo de um estudo recente que saiu nosso, basicamente explorando essa questão dos predadores de topo. Eu trago um pouco um cenário parecido com o que nós investigamos. Aqui nós também vemos o Pantanal, maior área tropical do planeta. Uau! E aqui nós temos tanto sistemas aquáticos como terrestre, com organismos que vivem em ambos, com organismos que interagem entre ambos esses ecossistemas. E aqui eu trago um predador de topo bem conhecido, né, que é a onça pintada, nosso símbolo nacional, que é predador de vários organismos lá, principalmente a capivara, né, aqui um exemplo, predando capivara, que é uma presa terrestre, um predador terrestre, consumindo uma presa terrestre, mas também no sistema aquático nós temos grandes predadores como o jacaré, que se alimentam de peixe nesse sistema aquático. Por outro lado, o jacaré também vai para a terra. E aí ele pode comer algumas presas terrestres, como aqui um exemplo, um porco selvagem, né, que virou presa de um jacaré. Então, um predador que rompe a fronteira do ecossistema e que come tanto presas aquáticas e terrestres. Por outro lado, esses predadores não vivem isolados um do outro, de forma que cenas como essa podem acontecer. Está en agua. Ahí se da. Lo vamos a cogerse. O predador pode virar presa. E um predador interecossistema pode influenciar um predador aquático. E aqui eu mostro uma cena um pouco mais dramática, estilo Discovery Channel, né? Você pode dar uma animadinha para o almoço aí. E aí surge uma questão, né? Se um predador que ele atravessa a fronteira do ecossistema e afeta um predador aquático, como que essa interação pode afetar a biodiversidade aquática? E como isso pode afetar o funcionamento dos ecossistemas? E será que essa biodiversidade aquática ela responde da mesma maneira? Ou será que organismos que têm uma capacidade de defesa antipredatória são menos predados? E aí podem contribuir para o funcionamento ecossistêmico mesmo na presença desses predadores? Será que a qualidade dos recursos de maior ou menor qualidade, pode influenciar e mediar essas interações ao longo dessa rede trófica? Foi isso que nós investigamos. Colocar uma onça e um jacaré ficou um pouco difícil nas bromélias, mas nós utilizamos dois predadores que têm um sistema equivalente, que é o nosso predador aquático, a nossa larva de libélula, e uma aranha que vive no sistema terrestre, mas ela mergulha. É uma aranha que era mergulhadora. Então, ela mergulha na água, ela para se esconder e para forragear, para capturar essas presas. Então, nós investigamos como que a presença concomitante ou isolada desses predadores afetam alguns grupos de macroinvertebrados que diferem em estratégias de defesa. Um grupo que é bem protegido, como larvas de tricóptero, que possuem essa casa feita com folhas que bem protege. Parcialmente protegidos são organismos que acabam formando tubos, né, de areia para se proteger, e organismos que não têm nenhuma proteção, que ficam expostos aos predadores. E como afeta a decomposição de detritos de alta e baixa qualidade? Então, como que uma série de efeitos pode afetar o ecossistema? E aqui o nosso predador aquático, né, a larva do Leptagon andromaque, como eu já mostrei, e a nossa areia mergulhadora.
aqui numa garrafa PET, vou mostrar como ela fica debaixo d'água, né? Mergulhando aqui. E aí, essa nossa aranha, né? O nosso predador interecossistema, o nosso cross ecosystem predator, comendo um organismo aquático. Acredita em mim, isso aqui já foi um dia uma larva de mutuca. E aqui uma lagarta de borboleta, que é terrestre. Então, o predador pode comer nos dois sistemas. E aqui a casinha dele, né, um abrigo utilizado por essa aranha, e aqui ela comendo o nosso predador. Assim como uma onça que come o jacaré, nós temos uma aranha que come o nosso predador aquático aqui. E o que nós verificamos? Que a presença dos dois predadores, elas causam vários efeitos no ecossistema. Então, a presença dos predadores, ela reduz a sobrevivência dos detritívoros, que causam efeito em cascata na decomposição dos detritos e, por consequência, na ciclagem de nitrogênio no ecossistema. Então, uma série de efeitos em cadeia, né? Só que esse efeito na decomposição ocorre só no detrito de alta qualidade. O detrito de baixa qualidade não foi afetado pelos macroinvertebrados. Eles foram, sim, decompostos um pouco, mas basicamente pela cadeia microbiana. E aqui eu senti muito de não ter abordado isso nesse estudo, porque eu acho que seriam estudos muito legais de como que a cadeia microbiana pode favorecer esse detrito de menor qualidade, enquanto a cadeia de macroinvertebrados favorece de maior qualidade. Então, se tem uma coisa que eu me arrependo disso, e isso aqui foi da tese de um colega, né, não ter abordado isso, né, mas os dados foram coletados em 2012, 2013, então foi antes da Valéria entrar no time aí, ó, tá vendo, Valéria? Você faz falta. E as bromélias, as bromélias, elas, eu não falei isso antes, mas elas têm tricomas da base das folhas, elas conseguem absorver os nutrientes da água. Então, basicamente, o que nós vimos? Que esses predadores, eles não só afetaram a decomposição, a ciclagem de nutrientes, mas também o crescimento das bromélias. Menos nutrientes na água, menos foi absorvido, menos elas cresceram. Olha o efeito do predador de topo que isso pode causar. E o interessante é que quando os predadores ocorreram, o efeito que era negativo se tornou positivo. A explicação para isso é que o predador terrestre, a gente viu que ele pode predar o aquático. Nós não observamos quase predação, mas a simples predação do aquático pode causar um efeito de predação não consumível, fazendo com que diminui a taxa de consumo desses organismos. Então, o efeito que era negativo na comunidade passa a ser positivo quando eles ocorrem, né? E, por fim, esse efeito varia de acordo com os grupos de presas. Os organismos que têm uma defesa maior, né, são protegidos, eles não foram afetados pelo predador aquático, apenas pelo terrestre. Já as presas que são parcialmente protegidas ou não protegidas foram afetadas por ambos. Então, basicamente, o que isso mostra é importante considerar as interações de predadores com diferentes domínios de hábitat em ecossistemas adjacentes, né? Como essas interações são essenciais para prever esse efeito em cascata em vários organismos, rompendo fronteiras de ecossistemas e rompendo também esses compartimentos de macro-organismos, né? E como que esses atributos de presa e predador são importantes para predizer esses impactos. Esse estudo ele foi publicado esse ano, né? Acabou de ser publicado na Journal of Animal Ecology, né? Esses são os coautores do trabalho. E se dá para tirar uma mensagem, toda essa palestra, que já está bem longa, é uma frase que eu gosto muito, que é um dos principais ecólogos tropicais, né, que é o Daniel Jansen, e um dos seus trabalhos, ele colocou uma frase que diz assim: o que escapa aos olhos é uma forma muito mais danosa de extinção, a extinção das interações ecológicas. A extinção de uma espécie não é a espécie, é as interações que aquela espécie vai mediar. Da menor da formiga ao maior dos antílopes, da menor das bactérias ao maior dos macroinvertebrados, esse efeito ele pode ser muito danoso e ainda desconhecido. Nós não sabemos ainda como essas mudanças ambientais elas vão se perpetuar na rede trófica. Quando a gente fala de micro-organismo, isso é mais desconhecido ainda, vocês sabem melhor do que eu. A gente dessas áreas, né, Valéria, eram análises mais antigas. Hoje nós temos ferramentas muito mais modernas. Então, imagina o tanto de
de mecanismos novos e interessantes que a gente pode descobrir através das interações de macro e micro-organismos. E aqui eu agradeço toda a equipe, né, que ajudou em todos esses trabalhos, e agradeço também pelo convite, me coloco à disposição se tiver tempo para estabelecer alguma dúvida, ou se quiser, ou se a gente quiser conversar, se não tem tempo hoje, está aqui o meu e-mail, entre em contato, ficarei feliz em responder. Muito bom. Bom, Pablo, maravilhoso, né? Excelente o conteúdo, acho que era exatamente isso que a gente estava esperando, que a gente queria, né? Bom, acho que a gente precisa, em primeiro lugar, mudar o ditado do Mufasa. Exato, né? Também acho. Do menor, da menor formiga, do menor microorganismo, né? Da menor bactéria, do vírus, até... É verdade. Eu acho que você falou hoje, colocou os exemplos, tudo, a relevância dos microorganismos desses sistemas, né? É enorme e super pouco avaliado. Né? E além dos trabalhos de vocês, quantos outros grupos existem que avaliam essas interações entre macro e micro, mas micro assim, bactéria, né, arqueia ou fungo. Né? Eu só conheço... Muito pouco, Valéria, muito pouco mesmo, assim, infelizmente, assim, eu fiquei muito feliz com aquele nosso trabalho, que a gente conseguiu juntar, e os nossos que estamos fazendo ainda, né, nós temos resultados bem legais que eu não apresentei ainda, quem sabe uma próxima ocasião, onde nós manipulamos o efeito de chuva nesses processos. A gente tem vindo padrões muito interessantes, né? A gente está, por exemplo, a gente viu que tem uma métrica de beta-diversidade que é particionar entre a contribuição da espécie e a contribuição do local para a variação na composição. E nós vimos que a composição do local é muito mais sensível para o micro-organismo. E isso é o contrário do que as pessoas falavam, né? Porque falavam que macro tem essa... micro era mais resistente, né? Por conta dessa capacidade de adaptação e dispersão. Mas o que nós vimos, até em breve vai chegar um e-mail para você, Valéria, estou fazendo a revisão do nosso artigo, que tá e o que nós vimos é que o LCBD, que é essa contribuição local, ele muda muito drasticamente com a perda de espécies, uma relação negativa. Você perde espécies de algas e de bactérias, o ambiente fica mais único para algas e bactérias, mas ele não muda para macroinvertebrados e para microfauna. Então, isso mostra essa sensibilidade. Outra coisa que nós vimos é uma competição aparente entre algas fitoplâncton com a bromélia em relação a nitrogênio, sabe? Então, tipo assim, umas coisas a nível E assim, se a gente for pensar em arqueia e em bactéria, sinceramente, eu não sei o que a gente pode encontrar. Porque essa rede de interações, até eu sou curioso como que isso vem de baixo para cima. Porque a gente explorou o efeito de cima para baixo, de predadores de topo. Mas eu me pergunto como que essas mudanças nos recursos ali pode afetar toda a rede trófica no efeito bottom-up, mediada por esses micro-organismos. Bactérias, arqueias, fungos, fitoplâncton, sabe? Organismo fitobênton, enfim, esses organismos, assim, né? Então, realmente é tudo muito novo, assim. Essa semana, eu comecei a trabalhar com rede de interações. Semana passada, eu vi um artigo que eles viram um efeito de aquecimento e microplástico nas redes de interações de micro-organismos. Eu achei sensacional. Falei, eu nunca tinha visto isso. Falei, que legal que está avançando nisso, né? Fiquei, assim, maravilhado, assim, eu acho... Mas, infelizmente, é muito novo, né, Valéria? Sim, mas os estudos de ecologia microbiana, aqui no nosso grupo mesmo, a gente vê muito isso, né? Como que as comunidades microbianas, principalmente de bactérias e arqueias, que a gente foca bastante nos procariotos, diferem em função de parâmetros ambientais. Então, difere muito. Essa questão de que essas comunidades são mais homogêneas, porque têm maior capacidade de dispersão, são conceitos, acho que, bem antigos mesmo. Porque diferem muito, tem muita influência, né, dos fatores ambientais, e você pode ter comunidades bastante discrepantes, por exemplo, o mesmo tipo de substrato, mas que em locais diferentes e com outras variáveis ambientais, essas comunidades vão ser totalmente distintas, né, mesmo tendo possibilidade de dispersão. Então, você tem ali os parâmetros ambientais que são drivers fundamentais, né, para diferenciar essas comunidades, e a diversidade beta vai ser muito diferente. Né? A não ser, por exemplo, que você homogeneize os parâmetros ambientais. Aí você começa a ter uma homogeneização
né, e uma diversidade beta parecida. Mas até a gente também vê que até, às vezes, não tem padrões ambientais parecidos, né? Então, as variedades psicoquímicas parecidas, a gente tem comunidades diferentes, do ponto de vista funcional. Sim. Então, são grupos diferentes. Aí seria, sim, também. Eu imagino, eu fiquei pensando um pouco nessa coisa da escala do tempo, nessa dinâmica da variação. Então, acho que a microbiota também tem uma variação em uma escala de tempo diferente. Então, talvez essas flutuações... Perfeito, também acho. Em diferentes escalas. Aí, uma das perguntas que eu fiquei pensando é que, assim, estão trabalhando em aumento de temperatura de uma forma constante e média, né? 4 graus, 2 graus. E o que a gente tem visto agora, que influencia as médias, são as ondas de calor. Né? Esses eventos estão acontecendo em ondas. Eu não sei como é que é isso do ponto de vista, por exemplo, dessa trama trófica que envolve esse diferente. Isso eu acho que é uma nova linha agora dos estudos de mudança climática, os efeitos extremos climáticos agora, né? Que é o que já estão vendo que é mais, inclusive, o impacto é muito mais forte do que as médias, né? E, inclusive, os nossos experimentos, né, do mesocosmo ali, dos heat waves e dessas... Eu acho que vai ajudar a responder isso, né, essa dúvida. Eu estou bem curioso para ver os resultados, porque para ver como que essas ondas de calor aí vão afetar os sistemas aí. Mas realmente, eu acho que é tudo ainda muito incerto, né? E uma outra questão é como que essas ondas de calor vai afetar as interações em si, não só os efeitos diretos, mas como que indiretamente esses componentes da rede multitrófica, eles vão se comportar diante desses cenários, né, de extremos climáticos. Então, eu acho que é um caminho ainda que está bem longo ainda para ser percorrido, mas já está sendo percorrido, né? Então é bem legal, assim, agora está começando a sair estudos bem legais, né? E espero inclusive nossos, né, com vocês também saindo, que está bem legal para preencher essa lacuna. E você mesmo falou que o estudo que a gente conduziu 10 anos atrás, né, Fábio, foi com ferramentas bem pouca resolução. Exato. Né? O DGGE, que você pega uma fração... O DGGE é como se fosse cultivo. Você pega, sei lá, 10% do que está acontecendo na diversidade microbiana ali, né? Então, imagina com essas ferramentas... Nossa, eu fiquei pensando nisso, Valéria, porque acho que até a gente já conversou. Se com o DGGE a gente conseguiu ver uma diferença, você imagina com ferramentas mais atuais, assim, e mais refinadas, assim, o nível de resposta que isso vai ter, assim, sabe? Então Por isso que a nossa próxima reunião do projeto vai ter que ser para tratar dessas interações, né? Exato, também acho. Vai ter que cruzar esses dados em algum momento. Eu não sei se é a próxima, mas o objetivo final... A gente tem que chegar lá, né? Talvez nas próximas, né? Tipo, não sei como, mas eu tô curioso para ver isso, para ver esses cenários, esses resultados aí. A gente já está aí com as análises de bromélias feitas, né? Da parte de micro-organismos. Então, acho que é o primeiro estudo, o primeiro sistema que a gente vai conseguir integrar no macro vai ser justamente o de bromélias, né? E depois vem a dos riachos, que você também está analisando já, e o dos mesocosmos que a gente ainda está esperando sequenciar, né? Posso fazer uma pergunta? Imagina, eu estou escutando vocês, estou pensando, nossa, se aquele DNA da época que vocês usaram do DGGE tivesse aqui hoje, que pudesse ser utilizado para outras ferramentas. Me faz pensar que, de repente, não só de cultura, né? A partir de agora, campos de culinária. Tá me atrapalhando aqui a mocinha, né? Como ela chama? Aurora. Oi, Aurora! Oi? Eu acho que ela acordou agora. Vai acostumando, viu, Aurora? Vai acostumando. Desculpa, com a interrupção aqui, eu não entendi a pergunta. Não, eu estava pensando aqui nessa questão, né? A gente tem as coleções de cultura, a gente pensa muito ainda na coisa da espécie, eu fico pensando se existe o quanto que esses repositórios de material, né, de DNA, de sistemas, de repente, não podem ser
repositórios interessantes para se preservar ao longo do tempo, e aí a gente revisita, né? Como medida da evolução da ferramenta. No caso do estudo do Pablo, a gente tinha poucas amostras, pouca quantidade de amostras, né, Pablo? Às vezes era um tubinho, eram frasquinhos, assim, com os detritos das bromélias. Então, foi assim, foi uma coisa meio... E a extração de DNA não é tão... Ela é boa, obviamente, né, comparando com alguns ambientes que a gente sabe que o pessoal estuda, mas também não é como extrair DNA de um solo. Você não ganha caminhões de DNA quando você extrai. Porque, tem que concentrar bem, tem que pegar bem detrito, com água. Então... Mas esses projetos assim grandes, que nem esse nosso, em que a gente tem vários grupos e vários aspectos, né, interações, é uma coisa para a gente considerar mesmo, né, de já começar a preservar esse material para repositório de ecossistemas para futuros trabalhos, né, que de repente algum outro aluno entra e quer analisar um outro aspecto do mesmo ecossistema. Então, a ideia eu acho muito bom isso. Até os nossos, né, Valéria? Essas amostras ficaram muito tempo guardadas, assim, até a gente conseguir analisar todos. Então, é claro que não se compara com uma amostra de muitos e muitos anos e décadas, mas eu acho que esses bancos, assim, vão ser fundamentais de ter esse cuidado, né, de manter, porque as ideias vão surgindo, as ferramentas vão surgindo, né, e às vezes não se tem a oportunidade de coletar as mesmas amostras ou fazer o mesmo experimento, então eu acho que é importante ter esse cuidado, né, então eu acho bem legal. Tem uma última curiosidade, assim, você fala manipular, né, as espécies dos predadores. Como é que você faz? Você pega a aranha, põe lá e fala assim, fica aí. Então, a aranha foi um pouco mais complicado, porque assim, os predadores aquáticos, eles só ficam no sistema aquático. No máximo, eles mudam de um tanque... Né, Aurora? Tá ajudando a explicar. No máximo, de um tanque, eles saem de um tanque da bromélia e vai para o outro. O experimento da aranha, o que a gente fez? Foi do doutorado de um colega e cobriu com uma tela, então montou a comunidade, cobriu com uma tela, e aí a aranha não podia sair daquele sistema. Aí só tinha uma armadilha de emergência para os insetos que emergiam e iam para fora, assim. Então a aranha não conseguia sair porque o ambiente era fechado, né? Formou como se fosse uma gaiolinha ali, né? Para colocar a bromélia experimental. Por isso que segurou ela, porque como ela é cursorial, né? E aí agora os outros predadores que no meu experimento, do outro experimento de aquecimento lá e predador aquático, os predadores terrestres foram coletados mesmo, foram amostrar as mostras, né? Agora, manipular é dessa maneira, né? Ou a gente usa os predadores aquáticos ou fecha o sistema. Tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Muito bom. Mais alguma coisa, Dani? Uma dúvida que pode surgir, que eu acho que é um ponto importante, a voltagem era 110, só para do choque que eu tomava. Mas fortalece, né, Pablo? Fortalece. Foi. Você imagina, né? Tipo, a Mata Atlântica de Ubatuba, quase não chove, né? Vai inventar de colocar um fio elétrico. Aí também é para querer tomar choque, né? Você vai ter muita história para contar para a Aurora. Tem, vai. Mas tá muito bom. Obrigada de novo. Eu que agradeço. Obrigado, Valéria. Obrigado a toda a equipe. Obrigado, Daniel, pelo convite. Foi um prazer. Fiquei muito feliz mesmo. Estava bem empolgado para a palestra. Eu gosto muito do laboratório de vocês. Não sei muito das coisas, aliás, não sei nada. Mas estar aqui falando um pouquinho das nossas coisas é bem legal. E agora, sabendo dessas palestras online, eu vou começar a participar para assistir também, para conhecer um pouquinho. Legal, ótimo, porque daí a gente vai ter o privilégio de ter a sua contribuição para discutir nossos trabalhos. Isso vai ser excelente. Porque que legal. Eu vou voltar para aprender, porque para mim é tudo novidade, mas é legal. Ainda mais para a gente que quer se aventurar, né? Para os micro-organismos, tem que aprender um pouco, né? Sim, mas é super importante a gente ter essa troca, né? Porque os palestrantes convidados, eles ocorrem uma vez no mês, mas toda semana tem seminário dos alunos. Cada semana um aluno fala do seu trabalho. E aí a gente discute muito também
essa Verdade. parte, né, da análise de resultados, se está legal, se alguém tem uma sugestão, uma outra ferramenta, outro tipo de análise. Eu acho que suas contribuições seriam Eu vou ficar feliz de assistir. Então, obrigada de novo. E olha, é urgente, hein, a gente trabalhar e cruzar esses dados para discutir isso em nível, né, multitroca. Com certeza. Vamos sim, Valéria. Tô animado para isso. Obrigado, gente. Obrigada. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.